ordinária do Conselho Regulador, hoje 25 de agosto. Recording in progress. Ok. Para a palavra do secretário, Tiago, vai apresentar a leitura da ata, vai ser dispensada? Essa leitura da ata da 11ª sessão ordinária do Conselho Regulador, datada de 4 de agosto de 2021, será dispensada, uma vez que ela já foi disponibilizada para assinatura e já foi devidamente publicada no site. Então, a gente está dispensando a leitura dessa ata. Passando já os itens da pauta, o item 3 da pauta é a apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Paulo Thiago Toledo Carvalho. O item 3.1 é o processo 2020.0029.004603. Interessado é a Baikar, som e acessórios para veículos Eireli ME. Bom dia a todos. Trata-se dos autos de infração 40649, lavrado em face da Baikar, som e acessórios para veículos Eireli, e em fiscalização realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal de Uruaçu, por executar o serviço de fretamento sem prévia autorização com fulcro no artigo 78.3 da Resolução Normativa 103/2017. Consta nos autos que a empresa executava o serviço de fretamento com o veículo placa HZA 9445, no percurso Minassua, Goiânia. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento e reunião realizada em 26/1/2021, resolveu por manter o auto de infração em nome da empresa Baikar, por descumprimento da legislação vigente. Após decisão, a autuada foi devidamente notificada no dia 11/2/2021. A autuada protocolou sua peça recursal em 22/7/2021, portanto, fora do prazo legal, porquanto intempestiva, fora do prazo constante da notificação número 28, constante dos autos. Em recurso, em resumo, a autuada alega que a decisão da Câmara de Julgamentos arada pela Resolução 08-CJ, de 26 de janeiro de 2021, foi embasada no fato de que o DARE, referente à viagem, não tinha comprovação de pagamento para a realização daquela viagem, não sabendo, entretanto, se o mesmo foi devidamente pago. Alega que, à época, junto com a peça de defesa, fora anexado o respectivo DARE, com autenticação devida, inclusive com data de pagamento. Ao final, pede-se a revogação da resolução que confirmou o auto de infração. É o relatório. Preliminarmente, verifique-se que a peça recursal foi apresentada após o prazo legal de 10 dias, porquanto de forma intempestiva, o que impele o desconhecimento do mesmo. No entanto, em apreço aos princípios da ampla defesa do contraditório, passo à análise do mérito do recurso apresentado. A autuada está fundamentada no artigo 78.3 da Resolução Normativa 105/2017-CR, tendo o agente fiscal constatado a realização de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida autorização no percurso Minassua, Goiânia, transportando, no momento da abordagem, 35 passageiros. A alegação conferida na peça recursal de que a decisão da Câmara de Julgamentos arada pela Resolução 008-CJ, de 26 de janeiro de 2021, foi embasada no fato de que o DARE, referente à viagem, não tinha comprovação de pagamento para a realização daquela viagem e, posteriormente, não sabendo, entretanto, se o mesmo foi devidamente pago. Junto aos autos com a peça de defesa, o respectivo DARE, com a autenticação devida, inclusive com a data de pagamento do dia anterior ao dia da autuação, o itinerário da viagem, conforme pode ser verificado em anexo, tanto na defesa quanto no recurso ora analisado, conforme descrito na peça de recurso. Dessa forma, em obediência ao princípio da autotutela, o qual determina que a administração pública exerça controles sobre seus próprios atos, tendo a possibilidade de anular
os ilegais e de revogar os inoportunos. Isso ocorre pois a administração está vinculada à lei, podendo exercer o controle da legalidade de seus atos, o que, na oportunidade, se faz necessário em virtude do vício ora relatado por prova documental. Salientamos que tal entendimento tem respaldo na súmula 473 do Colém do STF, a qual estabelece: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Isto posto, tendo em vista o que consta dos autos, considerando que existe respaldo legal e documental para anulação do auto-infração, uma vez que o mesmo não obedeceu às formalidades legais, e ainda considerando mais que a autuada trouxe prova ou documento capaz de desconstituir o aludido auto-infração, voto pela anulação do auto-infração número 40649, de 21/10/2020. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo Thiago. Antes de colher os demais votos, ontem eu fui atrás desse caso para dar uma olhadinha na questão da emissão do DAR, né, como instrumento de legitimação da atuação da empresa de maneira regular. E o que foi informado, né, pela gerente de transporte agora há pouco é que esse DAR foi impresso fora do portal da AGR e a licença não foi solicitada pelo sistema eletrônico. Muito embora a empresa tenha pago um DAR qualquer, ela não emitiu esse DAR pelo sistema eletrônico da AGR e tampouco fez solicitação da licença. E ela emitiu o DAR para tratamento turístico. No caso aí, pelo contrato dela com a Prefeitura de Minasul, deveria ter sido feito um DAR de tratamento contínuo, que seria diferente. Eu tenho dúvidas sobre, então, a anulação desse processo, tá, conselheiro? Eu tendo a votar contra essa anulação, tá? Mas eu realmente gostaria de ter um tempo maior para analisar esses pontos que a gerente de transporte me passou, porque, de fato, o mero pagamento do DARE, sem que a empresa tenha solicitado, no mínimo, a licença, ou que a licença não tenha sido emitida por uma falha do sistema da GR, isso não a exime de estar com a licença. Diferentemente, seria como já teve aqui uns casos que a empresa pagou o DARE, solicitou a licença, né? E por algum problema de sistema nosso, essa licença não foi emitida, mas parece que não foi o caso. A empresa sequer fez o pedido da licença. Então, eu tendo a votar contra, a não ser que alguns, vocês querem fazer o voto hoje ainda, ou se alguém quer pedir vistas para examinar essa questão, para a gente ter mais segurança quanto a essa anulação. Uhum. Esse DARE não foi emitido por aqui? Não, foi fora do nosso sistema, foi por um portal externo. Não existe manifestação do fiscal com relação a isso. Na verdade, por isso que eu pedi essa questão, seria olhar mais a fundo para ter certeza, porque isso foi o que a gerente de transporte passou alguns minutos atrás, antes da nossa reunião aqui, que o DARE foi impresso fora do portal. A licença não foi solicitada no nosso sistema eletrônico. Pois foi acessado o sistema. Não foi pedido pelo sistema eletrônico. Não foi. Conselheiro, me informaram também que muitas vezes eles emitem o DARE, mas não recolhem. Entendeu? Aí confunde o processo. Era bom você pedir visto para checar. Ao meu ponto de vista, isso é manifestação pelo fiscal, pelo setor, né? Alguma manifestação tinha que ter antes. Você tem alguma comprovação, algum documento, algum tipo? Tem? Autenticado, com data, tudo? Autenticado? Tudo? Não, do extrato da máquina do banco. Do banco. E não foi emitido por aqui? Pede vista, Natália, só para a gente checar isso depois, para evitar de estar tendo problema depois. Né?
A gerência financeira falou alguma coisa disso, sobre isso? Não, só com a gerência de transporte mesmo. Porque, na verdade, o ônus, como o fiscal tem fé pública, ele autuou pela ausência de documentação, um ônus de comprovar que ele está errado, na verdade, é da empresa, né? E pelas informações que a gente tem nos autos aqui, não parece que ela conseguiu atestar que ela, de fato, estava autorizada a fazer o transporte, né? Eu acho que para a gente nem anular, talvez sem ter certeza, e tampouco também manter o auto de infração sem essa confirmação aqui de como foi emitido o DARI, se de fato foi ou não pedido licença, conforme orientado pela agência de transporte, eu acho que seria prudente a gente, alguém pedir vista e a gente checar direito com a agência de transporte esses detalhes e talvez trazer na próxima reunião. Pode ser? Fica a sugestão. Então, sugestão, retira, então, você... Como o conselheiro já proferiu o voto, eu creio que retirar, será que é possível? Eu acho que o procedimento correto agora seria alguns demais conselheiros pedir vistas do processo e checar essa informação. Tá? Então, vistas concedidas à conselheira Natália, referente ao processo de número 2020-000-290-04603, interessado Bicar. Passa então para o próximo item, 3.2 da pauta. Processo número 2020-000-2900-3508, interessada é a Real Maia Transportes Terrestres Eireli EPP. Trata-se de processo de auto de infração 40.626. Deixa eu só dizer. Trata-se do processo do auto de infração 40.626, elaborado em nome da empresa Real Maia Transportes Terrestres Eireli, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 14, por prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, na forma legal, realizando o trecho entre a cidade de São Miguel do Araguaia, a cidade de Goiás, Umas e Goiânia, utilizando para isso a linha interestadual Aparecido de Goiânia, Novo Acordo, Tocantins. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada em 22 de 1 de 2021, resolveu manter o auto de infração 40.626 em nome da empresa Real Maia, por descumprimento da legislação vigente. A empresa foi notificada na forma legal em 17 de fevereiro de 2021, conforme aviso de recebimento. Apresentou sua defesa em 17 de março de 2021, portanto, fora do prazo legal. Na peça recursal, a empresa, assim como a peça de defesa, alega que só pode ser fiscalizada pela ANTT e que tem autorização judicial para tanto. Alega ainda que não consta no auto de infração o número dos bilhetes e o nome dos passageiros. Afirma que não foi notificada. Utiliza de resolução normativa da ANTT para fundamentar suas alegações. Verificada a intempestividade do recurso apresentado, desconheço do mesmo por não atender os requisitos de admissibilidade. No entanto, com base no princípio da ampla defesa do contraditório, já bastante consagrados em nosso direito administrativo, passamos à análise do mérito. Quanto às alegações de fundamento baseado em resoluções da ANTT, cabe novamente ressaltar, é competência exclusiva da AGE regular, controlar, fiscalizar o Serviço de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Goiás e na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 3 do artigo 2º do artigo 1º da Lei 13.569 de 2019 e seguintes. No que se refere à validade e legalidade do auto de infração, ressaltamos que a agente fiscal, no momento da abordagem, constatou que a empresa autuada utilizou da autorização da linha federal interestadual para transportar passageiros em percurso intermunicipal do estado de Goiás. Novo Acordo, Goiás, e Aparecida, Goiás,
o que só contraria a norma federal citada, como também fica clara a transgressão da norma estadual na qual foi baseada a lavratura do auto de infração em análise. Não obstante, o agente fiscal constou em relatório circunstanciado do auto de infração, conforme já relatado em julgamento de primeira instância, que a fiscalização se deu em face da denúncia de que a empresa estaria burlando a fiscalização e embarcando passageiros de São Miguel do Araguaia para municípios goianos, com a emissão de bilhete de passagem no TRT de São Miguel do Araguaia, portanto, dentro de Goiás, através de documentos fiscais do Estado de Tocantins, em que consta como local de embarque a cidade de Araguaçu, Tocantins, como pode ser confirmado pelas fotografias juntadas aos autos e declaração de passageiros também anexas aos autos de infração, realizando por conseguinte transporte intermunicipal não autorizado, em afronta ao artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673/14. O agente fiscal juntou aos autos foto dos bilhetes e relação dos passageiros em formulário próprio, mesmo tendo o agente fiscal fé pública no exercício de suas atribuições, só afastada prova robusta em sentido diverso, o que, no caso em tela, não foi feito por parte da autuada. Quanto à alegação da autuada que não foi notificada, consta dos autos cópia do AR com recebimento de notificação 4258/2020, recebida em 10/9/2020 pela empresa. Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto pelo não conhecimento e indeferimento do recurso em apreço, mantendo o auto de infração 40626 de 11/8/2020. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo. Passo então a colher os demais votos. Conselheira Natália. Conselheiro Gui. Acompanho o relator. Conselheiro Carlos. Acompanho também, né? Sempre a mesma justificativa, né? Mesma. NTT, municipal, estadual. É a mesma empresa, reiteradas vezes, fazendo o mesmo trecho, as mesmas alegações. A gente já deixou aqui muito claro que o seccionamento intermunicipal de interesse estadual, nos termos da resolução da própria NTT 5285, depende da autorização da GR, que é competente para dar autorização intermunicipal. Então, mais uma vez, não procedem os argumentos da Real Maia. Também voto acompanhando o conselheiro Paulo Thiago, mantendo a penalidade frente ao processo 2020 000-290-03508, terceira Real Maia. Item 3.3 a pauta. É o processo número 2020-000-2900-5407. A interessada é a Juarez Mendes Melo. Trata o processo do auto de infração 37771, lavrado em nome da empresa Juarez Mendes Melo, com base no artigo 13, inciso 1 da Resolução Normativa 01714, por deixar de prestar, no prazo estabelecido, as informações solicitadas pela ouvidoria da GE, conforme cópia do auto de infração anexo. Em decisão de primeira instância, a Câmara de Julgamento, em reunião realizada 26/3/21, resolveu manter o auto de infração 37771 em nome da empresa Juarez Mendes Melo, por descumprimento da legislação vigente, já bastante qualificado nesses autos. A autuada foi notificada dessa decisão em 26 de abril de 21, conforme anexo aos autos, apresentou recurso em 10 de maio de 21, portanto, de forma intempestiva. Na peça recursal, a autuada alega: a empresa atesta que não ter recebido os e-mails da ouvidoria da GR. Por este motivo, não tinha como responder à manifestação número 2020-026462 e afirma que sempre prestou as informações solicitadas pela GR para dar sustentação às suas afirmações, anexa cópias de várias respostas de assunto diverso enviada à GR.
Diante do exposto, requer o cancelamento do auto de infração 37771 e, em consequência, o arquivamento do mesmo. Novamente, a empresa, em sua defesa, alega veementemente que não recebeu nenhuma notificação solicitando informações. Assim, a empresa continua e diz que não existe mais razão para que o processo continue a tramitar, vez que jamais recebeu qualquer notificação por e-mail referente à manifestação número 2020-02-6462. E, por fim, requer o cancelamento dos efeitos do auto de infração. Preliminarmente, vê-se claramente que a empresa não cumpriu o prazo para o ingresso do recurso, portanto, desconheço do mesmo, por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade. No entanto, em razão do que preconiza o princípio do contraditório e ampla defesa, passo a análise do mérito. Quanto ao mérito, as razões trazidas pelo autuado são inconsistentes para invalidar o auto de infração, já que os argumentos trazidos para tanto baseiam-se na alegação de que a empresa não fora notificada da manifestação. Porém, fica claro, por meio do documento juntado aos autos, que comprova tal notificação, o que por si só joga por terra a tal alegação. Verifica-se nos autos que a agente fiscal constatou que a empresa autuada deixou de prestar no prazo estabelecido as informações solicitadas pela AGR através da ouvidoria. E, em observação, o agente relatou que a empresa não ofertou resposta referente à manifestação, a citada manifestação, conforme documentação anexa aos autos, que demonstra claramente que os e-mails foram enviados e recebidos no endereço eletrônico fornecido pela empresa à ouvidoria da AGR. É fato que, conforme provas anexas aos autos, a empresa foi notificada do ocorrido por 2 vezes. Nesse sentido, conforme se pode constatar pelo relatório circunstanciado do auto de infração, em atendimento ao solicitado no despacho 030/2021 contido no processo 2020-000-29005407, foi lavrado auto de infração para a empresa Juarez Mendes Melo, uma vez que a mesma não apresentou resposta no prazo estabelecido na reclamação contida junto à manifestação 2020-023-705 da ouvidoria da GR, que só então determinou a lavratura do auto de infração em razão do disposto no artigo 13, inciso 1, da Resolução Normativa 1714. Acresce, além de documentação anexa aos autos, a fé pública do fiscal e o exercício de suas atribuições, só afastada por prova robusta em sentido diverso, o que não foi feito pela autuada no caso em tela, limitando-se tão somente às alegações. Isto posto, considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais, que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado. E ainda, considerando a perda do prazo para apresentação da peça recursal, desconheço do recurso e, consequentemente, voto pela manutenção do auto de infração 37771, de 19/1/2021. É como voto. Obrigado, conselheiro Paulo Thiago. Passo por os demais votos. Conselheira Natália. Acompanho. Conselheiro Gui. Acompanho também. Conselheiro Carlos. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho o conselheiro Paulo Thiago. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a penalidade frente ao processo 2020-000-290-05407, interessada Juarez Mendes Melo. Próximo item da pauta. Item 4 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Carlos Roberto Peixoto. O item 4.1 é o processo número 2019-00-29007153. A interessada é a Saneamento de Goiás S.A., Saneago. Eu questiono aos presentes se há interesse em realizar a sustentação oral. Não há interesse de sustentação oral? Então, a gente prossegue para a leitura do voto. Bom dia a todos. A descrição desse processo é na execução do racionamento dos 45 bairros abastecidos pelo sistema DAIA, região sul em Anápolis,
a empresa cometeu as seguintes infrações. Primeiro, não informar aos usuários, com antecedência de 2 dias, a ocorrência de paralisação programada a rodízio no abastecimento de água, artigo 7 da resolução número 1156/2003. Segundo, não informar os usuários com antecedência de 48 horas a ocorrência de paralisação programada a rodízio no abastecimento de água, artigo 14, inciso 11 da resolução normativa número 025/2015, com o artigo 2º, inciso 4 da resolução do Conselho Regulador número 619/2019. Terceiro, estabelecer medidas de racionamento e racionalização do abastecimento de água sem prévia comunicação ao ente regulador. Artigo 14, inciso 3º da resolução normativa número 025/2015. Quarto, não apresentar cronograma ajustado e atualizado de rodízio, com antecedência de 72 horas, artigo 14, inciso 11 da resolução normativa número 025/2015, com o artigo 2º, inciso 3º da resolução do Conselho Regulador número 619. Trata-se de defesa do auto de infração acima, lavrada em desfavor do interessado, por descumprimento dos itens acima elencados, as infrações, em face do procedimento de racionamento de água em ANAPS, de acordo com o relatório de fiscalização e anexo no processo. Conforme se verifica dos presentes autos, em virtude da drástica redução da vazão do Rio Caldas, a Saneago iniciou a implantação de rodízio nos bairros afetados e a empresa apresentou a essa agência em 4/10/2019, por meio de ofício número 4.947/2019, o plano de racionamento de abastecimento de água de Anápolis em 2019, o qual foi aprovado pelo Conselho Regulador da AGE, por meio da Resolução 619, de 17 de outubro de 2019, cuja a vigência se deu a partir do dia 21/10/2019. Posteriormente, a Saneago recebeu a lavratura em 20/10/2020 do auto de infração número 10/2020, segundo o qual a empresa não comunicou aos usuários com antecedência de 2 dias da paralisação parcial do sistema de abastecimento de água do município, Anápolis, artigo 7º da resolução número 1156, e não informar aos usuários com antecedência de 48 horas a ocorrência da paralisação programada a rodízio no abastecimento de água, artigo 14, inciso 11 da resolução normativa número 025/2015, com o artigo inciso 4 da resolução do Conselho Regulador número 619, no valor de R$ 314.534,45. Notificada, a parte autuada apresentou defesa através de um procurador regularmente constituído. Antes aqui, presidente, e demais conselheiros, de adentrar no mérito da questão, foi encaminhado aqui à Procuradoria Setorial o despacho número 152/2021, o qual havia dúvida a respeito dos 4 artigos infringidos. Em suma, foram 4 dispositivos distintos, mas que restringiam e se assemelhavam em 2 situações, quais sejam não comunicar aos usuários com antecedência e implementar medidas de racionamento do abastecimento de água sem prévia comunicação com o ente regulador, podendo assim aplicar o princípio do dies bis idem. Em resposta, através do parecer número 103, a Procuradoria Setorial nossa aqui, atual, afirmou que é possível concluir que uma semana, uma mesma conduta, possa ensejar resultados jurídicos distintos. No mesmo fato, pode resultar em sanções administrativas distintas, ocorrendo o cúmulo material. Assim, não vislumbrou a ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato, vez-se caracterizadas infrações distintas, o que afasta o princípio do nis bis idem. É o relatório. O meu voto. Primeiramente, aprofundei muito do processo, do relatório e também da análise da nossa gerência de saneamento, do auto de infração número 10/2020, lavrado em nome da Saneago em 16 de outubro de 2020, assinado eletronicamente em 19 de outubro de 2020, às 9h19, em base nos dispositivos legais, regulamentares e ou contratuais infringidos, consoante se vê da seguinte forma:
Artigo 7 da Resolução número 1156/2003. Artigo 14, inciso 11 da Resolução Normativa número 25, com artigo 2º, inciso 4 da Resolução do Conselho Regulador número 619. Artigo 14, inciso 3º da Resolução Normativa número 25/2015. Artigo 14, inciso 11 da Resolução Normativa número 25/2015, com artigo 2º, inciso 3º da Resolução do Conselho Regulador número 619. Grifamos. A comunicação prévia aos usuários é um dos pilares fundamentais da regulamentação do serviço de abastecimento de água do Estado de Goiás. Noteia-se e está presente em todos os atos regulamentares editados pela AGR. Em caso, entenda a gerência de saneamento básico que foi violada a previsão necessária da comunicação prévia de 2 dias úteis aos usuários das interrupções de fornecimento programadas do abastecimento de água, além dos documentos carreados aos autos que comprovam que o início das comunicações aos usuários somente se deu ao 1º de outubro de 2019, em consulta aos meios de imprensa. Denota-se que, desde 25 de setembro daquele ano, não ocorria interrupção do fornecimento, conforme reportagens de um jornal local e um jornal, né, de ampla divulgação aqui no Estado, que é o Jornal Popular, no dia 25 de nove de 2019. Considerando que desde o dia 25 de nove de 2019 já havia interrupção do fornecimento de abastecimento de água em diversos bairros do município de Anápolis e que a comunicação aos usuários se iniciou apenas no dia 1º/10, conforme denota-se do pedido de inserção número 031.821, a companhia deixou de comunicar a interrupção de fornecimento de água com antecedência mínima de 2 dias úteis, conforme determinação pelo artigo 7º da Resolução número 1156/2003. Da análise dos marcos temporais indicados nos itens anteriores, mostra-se comprovado que a companhia de saneamento iniciou o estabelecimento de medidas e procedimentos de racionamento e racionalização no abastecimento de água sem comunicação prévia ao ente regulador, fato tipificado pelo artigo 14, inciso 3º, da Resolução Normativa número 025, conforme despacho número 225/2020 da Procuradoria Setorial. Em relação à violação do artigo 14, inciso 11 da Resolução Normativa número 25, com o artigo 2º, inciso 4 da Resolução número 619, não informar aos usuários com antecedência de 48 horas a ocorrência de paralisação programada a rodízio no abastecimento de água, não merece prosperar. Nota-se que, ao lavrar o auto de infração no dia 19/10, a data da assinatura, a resolução número 619/2019 foi datada no dia 17/10 de 2019, porém foi só assinada pelo conselheiro presidente, na época, no dia 21/10 de 2019, conforme o artigo 3º da referida resolução citada acima. A mesma só entra em vigor na data de sua publicação. No caso, em epígrafe, a resolução do Conselho Regulador número 619 somente entrou em vigor a partir do meio-dia e 27 minutos do dia 21/10, sendo, portanto, tido como violadores das normas por ela expressas, os atos omissivos e comissivos perpetrados neste momento. Aqui está, senhor presidente, demais conselheiros, a justificativa da empresa, né, que a resolução número 619, ela foi datada no dia 17 de 2019, mas publicada, né, no dia 21, né, quer dizer, 30 horas depois do auto de infração. Eu concordei com essa justificativa lá da empresa. Em relação à violação do artigo 14, inciso 11, da Resolução Normativa número 25/2015, com o artigo 2º, inciso 3º da Resolução número 619, não apresentar cronograma ajustado e autorizado de rodízio com antecedência de 72 horas, também não poderá prosseguir. Como se vê a infração caracterizada acima em relação à auto-infração número 10/2019, o mesmo não estava em vigor quando esse documento foi emitido e assinado eletronicamente. Portanto, a prestadora de serviço não descumpriu o cronograma ajustado e atualizado de rodízio, com antecedência de 72 horas. E também sabemos que a utilização ilegal, isso é uma parte minha, né, aqui que eu estou analisando bem assim,
a fundo a questão do problema lá do Rio Caldas, em Anápolis, que a utilização de pivô, irrigação, de muitas fazendas, tem causado problemas graves para regiões ribeirinhas, especialmente na capacitação irregular de água na outorga com o ocorrido do Rio das Caldas. É claro que não justifica, né? A Saneago tem que saber se está tendo nível, está baixando ou não, e informar nós aqui, o ente regulador, e a população em geral. De acordo com o artigo 2º, inciso 3º do decreto 9.568/2019, compete à Secretaria do Meio Ambiente, SEMAR, a proteção dos ecossistemas, dos recursos hídricos e minerais, da flora, da fauna, bem como o exercício do poder de polícia sobre as atividades que causam impacto ambiental. Aqui, presidente, eu queria um adendo e solicitar, eu gostaria até que registrasse em ata, da gente fazer e oficializar a SEMAD, também a Delegacia do Meio Ambiente, essa questão dos usos, né, indevidos lá de desvio de água, que tem mais de, segundo a informação que eu tenho, é um rio que percorre ali quase 40 quilômetros dentro da cidade, né, o Rio Caldas, e está tendo piscicultura, hortaliças, campo de futebol, chacras, que está desviando esse curso. Eu acho que, e sem outorga, sem autorização. Gostaria de sugerir ao senhor, se todos concordassem, de a gente oficializar a Secretaria do Meio Ambiente para que verificasse, né, se realmente procede as denúncias que estão fazendo aqui na GR e também lá na Secretaria. É preciso que a SEMAD, né, possa exercer, fiscalize, né, com poder de polícia, com rigor as regiões que utilizam pivô, causando danos ambientais, como, por exemplo, um dos motivos da queda drástica da vazão do Rio do Caldas, prejudicando a população napolense. É essencial também que a Saneago, juntamente com a CODEGO, trabalhe em conjunto com a SEMAD, exercendo o papel de comunicação e fornecer ações no sentido de mitigar a questão do racionamento, sem prejudicar o abastecimento de água lá das cidades, principalmente na região sul, que é a região Gaia, que são 50 bairros ali que são abastecidos ali pela Saneago, com apoio ali da CODEGO. Antes exposto, considerando o inciso 8º do artigo 11 da Lei número 13.569 e o inciso 8º do artigo 4º do Regulamento da AGR, aprovado pelo decreto número 9.533/2019, que estabelece que todas e quaisquer questões afetas às atividades de regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados deverão ser deliberadas pelo Conselho Regulador. Eu manifesto pela manutenção somente do artigo da resolução número 1156, com o artigo 14, inciso 3º da resolução normativa número 25, com diminuição da multa em 50%, né, do que está, e retirar também aqueles 2 artigos que são altíssimos lá, que foi indicado e sugerido pela nossa gerência de saneamento. Esse é meu voto. Diminuição em razão da justificativa dessa resolução 619, que foi feita dia 17 de outubro, mas ela foi publicada no dia 21/10, a partir de 12h27. Esse é meu voto. Obrigado a todos aí. Ok. Obrigado, conselheiro Carlos. Eu já adianto aqui que eu vou pedir vista desse processo, não obstante aí e parabenizando o conselheiro Carlos pela profunda análise que fez. De fato, ele se debruçou, realmente um processo complicado, tem várias nuances, questão de datas, aplicações, combinações de artigos da penalidade, o próprio valor da penalidade. Ele se debruçou, chegou a tirar de pauta uma vez para aprofundar os estudos, mas eu ainda tenho dúvidas sobre esse processo, sobre algumas questões, sobre até a dosimetria da penalidade. Então, eu vou pedir vistas desse processo, pedindo vênia aos colegas, e tentar trazer já na próxima reunião o meu voto, tá? Nos termos daí do decreto 9533, artigo 18, inciso
desculpa, 19, inciso 7, né? Como desculpa ter sido o Conselho Presidente, requerer vista de processo. Então, pedido de vista por parte do Conselho Presidente em relação ao item 5, processo, ao item 4, processo 2019-00090-07153, já com voto pela manutenção do auto de infração, com redução da multa em 50%, de acordo com o voto do conselheiro relator Carlos Peixoto. Passando para o próximo item, por favor. Passamos ao item 5 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria do conselheiro Gui Francisco Brasil Cavalcante. O item 5.1 é o processo 2021-000-2900-1415. A interessada é a transportadora São José do Tocantins Limitada. Trata-se de um recurso face à decisão da Câmara de Julgamento e manter o auto de infração acima. Lavrado em desfavor do interessado por descumprir norma relativa ao serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro ao utilizar o veículo, placa 0NX3566, no trecho Goiânia a Anápolis, sem o devido registro na AGR, conforme relatório de fiscalização anexo aos autos. Notificado acerca da penalidade imposta, arbitrada no valor de R$ 2.087,91, o interessado impetrou recurso através do procurador regularmente constituído, alegando de início a nulidade do deciso proferido pela Câmara de Julgamento por ausência de motivação, uma vez que os argumentos apresentados na peça de defesa não foram devidamente analisados, condição que viola o artigo 37 da Constituição Federal. No mérito, sustenta que o veículo abordado pela fiscalização da AGR encontra-se registrado na referida agência, porém está em processo de baixa, ainda incluso em virtude da exigência de apresentação da certidão negativa de débito expedida pela AGR, a qual não foi expedida em razão da existência de débito da empresa relativa ao TRCF, taxa de regulação, controle e fiscalização de serviço público. Alega que, embora prevista a exigência desse documento, o artigo 54 da Lei 18.673/2014, capítulo 8 dessa norma, trata apenas do procedimento de registro de veículos, sendo omissa nos casos de baixa de veículo cadastrado no registro. Cadastrado conclui que, diante dos termos da referida lei, o processo de baixa não está vinculado à obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de débito. Acrescenta que a resolução normativa 15.000/2017 traz a mesma disposição, ou seja, exige a CND somente quando o registro do veículo sem mencionar o mesmo requisito no caso de baixa. Embasa a sua tese com a citação de jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento ADIS, número 173 e 394, acrescenta que esse tipo de restrição ofende o devido processo legal, pois impede a empresa de exercer seu direito de defesa e contraditório. Por fim, afirma que a empresa, na verdade, está apenas realizando viagem de fretamento com um veículo sem registro específico para essa atividade, mas está cadastrado para outro tipo de serviço. Com esse argumento, pede a anulação do auto de infração. Em seguida, esse conselheiro é designado para relatar o feito junto ao Conselho Regulador. É um breve relatório. Com isso,
Fundamento do voto. Conheço o recurso uma vez presente e pressuposto para sua admissão. Preliminarmente, o interessado alega que a decisão da Câmara de Julgamento da AGR foi prolatada de forma genérica, não abordando com a devida fundamentação as alegações apresentadas em sua peça de defesa. Sem razão recorrente. Com efeito, não vejo qualquer ilegalidade no deciso proferido pela instância inicial de julgamento da AGR, seja por eventual omissão, obscuridade ou contradição, tendo em vista que o julgador pode apreciar o lide de acordo com o seu livre convencimento, e sem ficar obrigado a analisar todos os pontos suscitados, nem a rebater um a um os argumentos levantados pela parte. E, não obstante, essa faculdade concedida ao condutor do feito, verifico que a peça recursal, ora apreciada, é mera repetição da contestação inicial, ao trazer os mesmos argumentos que foram rejeitados na primeira instância de julgamento, de sorte que, ao analisar o presente recurso eventual, omissão praticada pela Câmara de Julgamento da AGR fica suprida. Quanto à alegação de que o veículo em questão está devidamente registrado na AGR, o despacho 1181/2021 da Coordenação de Cadastro e Licenciamento da AGR informa que o registro do referido veículo encontra-se vencido desde 25 de julho de 2020, de sorte que tal alegação é totalmente improcedente. Também não procede contestar a exigência de apresentação de certidão negativa de débito para efeito da baixa do veículo junto à AGR, pois tal requisito está amparado não só pela Lei Estadual 18.673/2014, em seu artigo 54, como também pela Resolução Normativa 105/2017, norma que trata do serviço de transporte de passageiro na modalidade de fretamento, não havendo, assim, ilegalidade nessa determinação. Por sua vez, o dispositivo legal aplicado no artigo 77, inciso 4, da Resolução número 105/2017, é claro ao determinar que o concessionário de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro pode utilizar na execução do serviço de fretamento somente veículo cadastrado na AGR. Cabe ainda destacar que o recorrente faz prova contra si mesmo ao declarar que em seu recurso que o veículo objeto de atuação não está registrado na AGR para o serviço de fretamento, mas sim para atividade relacionada ao transporte de passageiro. Essa afirmação, por si só, é o suficiente para comprovar a veracidade dos fatos relatados pelo agente fiscal e, consequentemente, a legalidade do auto de infração. Nesse ponto, é necessário registrar que, mesmo ciente da proibição de utilizar veículo não cadastrado na AGR e dada a longevidade do vencimento do cadastro do veículo em questão, a insistência do recorrente em perpetuar sua conduta irregular demonstra sua total indiferença ao incumprir regulamentos impostos pela administração pública. Por último, o recorrente não pode alegar a exigência de apresentação da CND como motivo de cerceamento de defesa, uma vez que nos processos administrativos decorrendo dos autos de infração, a apresentação de defesa, como de recursos e demais requerimentos ou solicitação de informação por parte de interessado, dispensam a comprovação de inexistência de débito perante a AGR. Ante o exposto, tendo em vista que a consta nos autos, considerando a regularidade dos autos e procedimentos realizados pelo órgão fiscalizador,
Levando em conta o teor da impugnação apresentada, nego o provimento ao recurso e mantenho a penalidade aplicada. É o meu voto. Obrigado, conselheiro Gui. Passam a colher os demais votos. Conselheiro Carlos, como vota? Conselheiro Paulo? Conselheiro Natália? Acompanho. Eu também acompanho o conselheiro Gui. Então, por unanimidade, o Conselho Regulador manteve a penalidade frente ao processo 2021-000-290-01415, Pesado Transporte São José do Tocantins. Próximo item da pauta. Item 6 da pauta, apresentação e discussão de processo de relatoria da conselheira Natália Maria Bricen Spadoni. O item 6.1 é o processo número 2016-00-2900-6676, interessada a Saneamento de Goiás S.A. Questiono se há interesse em realização de sustentação oral. Sim, haveria. Então, eu passo a palavra para a conselheira Natália Spadoni. Presidente, eu encaminhei os autos para a gerência de saneamento a fim de sanar a dosimetria da multa. Ok. Nós, de fato, identificamos aqui um erro, né, formal no cálculo da penalidade aplicada. A conselheira Natália, então, encaminhou à gerência de saneamento um pedido para que fosse revisado o cálculo da multa. Por esse motivo, então, retirado de pauta o item hoje, né? Então, o item 6 fica retirado de pauta e tentamos trazer numa próxima reunião. Só não entendi, senhor presidente, se foi essa dosimetria, foi para maior ou menor? Não entendi. A doutora Natália podia me explicar? Na verdade, a gente conversou ontem e eu mesmo fiz umas contas e eu achei que haveria um erro para baixo na penalidade aplicada. Ela deveria ser maior do que foi. Tá? É a mera questão de aplicação dos parâmetros da fórmula contida na resolução. Então, a Natália reencaminhou para a gerência de saneamento revisar os dados, as informações utilizadas para verificar se há de fato um erro ou não. Então, a gente deve trazer isso em uma reunião futura. Perfeito, obrigado. Okay? Item 7, então, outros itens de interesse do Conselho Regulador. Perguntam se mais conselheiros se há algo intencional que querem ser tratado. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 12ª reunião ordinária do Conselho Regulador de 2021. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Recording stopped.